Bom dia, turma. Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, certo, ao assunto que estamos vendo. Eu deixei na última aula para vocês darem já uma lida nessa página 109, certo, e na 110 também. E eu falei que nessa aula eu iria dar uma explicação, fazer um exercíciozinho, né, certo, para fixar o assunto. E vou passar também alguns exercícios para vocês fazerem em casa, certo? Lembrando que as últimas aulas sempre deixo exercício para vocês me enviarem, para estar verificando, ajudando vocês, né? Caso tenha alguma dúvida, tá certo? Caso tenha algo errado, para corrigir, tá certo? Para que vocês pratiquem e que eu possa estar auxiliando a vocês, tá certo? Na correção, né? Mas isso não está ocorrendo. Ninguém está enviando a questão respondida, certo? Então peço que vocês participem mais, certo? Qualquer coisa nesse vídeo aqui é porque eu estou deixando menos de 10 minutos para vocês responderem as questões. Não sei se isso está atrapalhando vocês. Se nesse vídeo eu conseguir, eu deixo pelo menos 10 minutos certinho, finais, para vocês responderem as questões que eu vou deixar para vocês, certo? Para ver se pelo menos dando um tempinho mais, vocês fazem a questão para dar os 40 minutos da aula, ok? Então vamos começar o assuntinho de hoje, né? Página 109, como eu já falei, eu tinha deixado para vocês já darem uma estudada em casa, certo? Então vamos ver aqui o assunto. Ó. Ele vai falar agora, né? O assuntozinho que a gente está vendo vai falar sobre sistemas de equações com duas incógnitas, ok? Então ele fala, ó, eu estou colocando aqui o livro, tá? Porque outra coisa também que eu estou passando para casa a tarefa, mas eu não sei se está todo mundo com o livro, né? Eu acredito que no sétimo ano todo mundo esteja com o livro, ok? Mas aí, na dúvida, vou gravar aqui o livro, porque quem tiver sem o livro, vai lendo aqui junto comigo, tá? No vídeo. Realmente, eu tô tentando lembrar, mas acho que todo mundo tem um livro, mas vamos lá, né? Tem aqui, ó, você pega o seu livro, vai acompanhando, ou acompanha aqui a minha leitura, certo? Que eu vou fazer. Ele começa com um sistema de equações com duas incógnitas. Ele fala que chamamos de sistema de equações o conjunto de duas ou mais equações que possuem o mesmo conjunto solução. Veja um exemplo, certo? A gente já viu anteriormente, né? Que é conjunto solução, tá certo? E aqui ele fala que esses sistemas, né? Ele vai ter o mesmo conjunto solução, certo? E vamos ver aqui o exemplo que o livro vai nos dar. Ele fala o seguinte: as equações x mais y igual a 7 e x menos y igual a 3 individualmente possuem infinitas soluções, mas ao formarem um sistema, apenas uma dessas soluções poderá ser a solução do sistema. Usamos chaves para indicar um sistema de equações. Que ele coloca aqui, veja. Ele colocou aqui as chaves, certo? Aqui, ó, onde vai pegar as duas equaçõezinhas, certo? Aí a primeira equaçãozinha, x mais y igual a 7, e a segunda é x menos y igual a 3. Ok? Continuando aqui, ele fala, para encontrarmos a solução do sistema, devemos procurar o par ordenado que torne as duas igualdades verdadeiras. Desculpa, estava caindo aqui a folha, vou pegar. Ele fala assim, ó, quando determinamos o par ordenado, então encontramos a solução do sistema, certo? Eita, desculpa, eu fui lendo, mas eu estou colocando aqui caso alguém esteja sem o livro, né? Mas acredito que está todo mundo acompanhando pelo livro, eu me esqueci de dar o foco aqui, certo? Então parei aqui na solução do sistema.
Aí continuando, ele fala: podemos resolver um sistema através de vários métodos. Um deles é atribuindo valores a x e determinando vários pares ordenados para as duas equações até encontrarmos um par que seja comum às duas, certo? Mas a gente já viu aqui que logo no início da leitura do texto, né? Ele fala que a equação x mais y igual a 7 e a x menos y igual a 3, ela possui infinitas soluções, né? E a gente resolver dessa forma aqui, ó, que está falando nesse parágrafo, atribuindo valores para x, certo? Dessa forma aí a gente vai encontrar o valor de y, aí a gente vai ver os pares ordenados, né? Mas se a gente for fazer assim, as duas equações têm soluções infinitas. Daqui que a gente encontre, né, a solução realmente do sistema, vai demorar, pode ser que realmente seja rápido, né, a gente consiga logo de início, ou vai demorar muito, certo? Aí ele coloca, veja, sendo as equações x mais y igual a 7 e x menos y igual a 3, alguns dos pares ordenados que representam as soluções dessas equações são: o primeiro aqui ele vai colocar, para a equação x mais y igual a 7, temos. Aí ele começa, ó, desculpa, botei aqui na mesa. Ele começa a dar valores para x para encontrar o y, né? Ó. Ele fala para x igual a 1, se eu colocar no lugar do x1, né? Eu tenho, o meu y vai ter que ser quanto? Para isso aqui dar 7. 6, né? Porque eu fico 1 mais 6 igual a 7. Então o par ordenado é 1 e 6. Outro pode ser também o 2 e 5, menos 3, 4, 4 e 3, 5 e 2, certo? Isso aqui são todas as soluções aí que a gente está encontrando só para o x mais y igual a 7, ok? Aí depois ele vai falar aqui, ó, para a equação x menos y igual a 3, temos. Aí também vai ter várias soluções, ó. Ele coloca para x igual a 1, y igual a menos 2, tá? Ele vai ter que x menos y é igual a 3. Aqui, ó. Ele colocou y valendo menos 2. Já você pode dizer, mas como é que vai dar 3? Ó? Porque no lugar do x, ele deu 1. Então ficou 1 menos 2. Aí o menos da fórmula com menos 2, quando eu substituir, vai ficar menos com menos que dá mais. Então acaba ficando 1 mais 2, que é igual a 3, certo? Por isso que está esse par ordenado aqui, ó, no finalzinho, atribuindo valor para x, encontrou aqui o y e criou o par ordenado, certo? Deixa eu passar aqui, aí vai ter mais exemplos. Vou colocar aqui no foco. Vai ter mais aqui, ó. Para x igual a 2, y igual a menos 1, ao par ordenado é 2 menos 1. Para x igual a 3, y igual a 0, fica 3 e 0. Para x igual a 4, y igual a 1, o par ordenado é 4 e 1, né? Que vai ficar 4 menos 1, tá certo? Deu 3, né? Sempre lembrar qual é a equação que a gente está pensando. E para x igual a 5, y igual a 2. Fica o par ordenado 5 e 2, certo? Aí essas aqui são pares ordenados, tá certo? Que a questão já, que o livro, né, já nos mostra algumas soluções dessas, que são infinitas, né, soluções. Então vamos continuar aqui o que o livro fala. Ele diz: verificamos que o único par ordenado que é solução das duas equações ao mesmo tempo é o par 5 e 2, tá? Então 5 para x, né, y vale 2. Ele coloca, logo, a solução do sistema de duas equações será 5 e 2. Representamos a solução do sistema desta forma. S, solução, né, igual, abre chaves e coloca dentro parênteses, o par ordenado, que é o 5 e 2. Ok? E ele coloca, apesar de fácil, esse método é muito trabalhoso. Por isso vamos conhecer outros métodos mais práticos, certo? A soluçãozinha aqui, ó, foi 5 e 2, mas já era a quinta vez que escrevia, né,
os resultados dessa segunda equaçãozinha, ó. E aqui também, ó, na primeira equaçãozinha, que é x mais y igual a 7, ó, o 5 e 2 também só aparece na quinta tentativa, certo? Então foi 5 tentativas em uma equação, 5 na outra, até encontrar o par ordenado que é comum aos dois. Então a gente vai aprender forma mais prática para a gente não ficar precisando pensar nesses pares ordenados, quais são os pares ordenados, né? Para depois ainda procurar um que seja comum às duas equações, ok? Então vamos verificar aqui agora, ó, o método da substituição, certo? A partir do momento aí que você agora tiver duas equaçõezinhas, certo? Tá procurando o conjunto de solução, né? A resposta dos dois. Aí é só a gente usar esse método, ok? Vai ter esse método da substituição, depois a gente vê o método da adição ou do cancelamento, certo? Então vamos lá, para o método da substituição, né? Até pelo nome, ó, substituição, a gente já pensa que então vai ter algo que vai precisar ser substituído, é isso? Que a gente vai usar o método da substituição. Então tem algo para ser substituído. Então vamos ver o que o livro fala. Ele coloca aqui, ó. A resolução de sistemas de equações do primeiro grau pelo método da substituição consiste em representarmos uma das incógnitas em função da outra e substituir na outra equação o valor encontrado. Veja o exemplo, certo? Vamos resumir aqui, certo? O que esse parágrafo diz. A gente vai ter as duas equaçõezinhas, porém uma a gente vai pegar e vai tentar isolar a incógnita, x ou y. Se a gente isolar o x, a gente vai pegar na equação que a gente fez isso e vai jogar esse valor de x na outra, que a gente vai encontrar realmente o valor numérico nesse caso, certo? Mas vamos ver aqui o exemplozinho, fica mais fácil de entender. A gente tem esse exemplo. X é igual a 3 mais y. Esse 1 aqui é da primeira equação, na equação 1. E a segunda vai ser 3x mais y igual a 17. A minha equaçãozinha 2. Ele coloca, substituindo 1 em 2 termos. Por que a gente vai substituir 1 em 2? Ó? Que o livro aqui ele mostra o que foi feito. Ó. Eu tinha x igual a 3 mais y. Não é isso? Ó? Então, ó, qual vai ser o meu valor de x? 3 mais y. Ok? E eu não preciso pegar o y que está lá no primeiro membro e jogar para o segundo. Tá certo? Eu não preciso fazer isso porque o x, nesse caso aqui, ele já veio isolado. Dizendo que x ele vale 3 mais y. Então agora eu vou pegar, ó, vou fazer a substituição. Certo? Que a questão manda a gente fazer. Questão não, o assunto, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então aqui, substituindo 1 em 2. Vou pegar o valor de x. Quando ele fala substituir 1 em 2, é porque você vai pegar o valor que você isolou em 1, tá certo? Na primeira equaçãozinha, e vai substituir em 2, certo? Na segunda equaçãozinha. Então, quem é a minha segunda equaçãozinha? É 3x mais y igual a 17. Então, vou repetir ela. E onde tiver x, eu vou substituir pelo valor de x, ó, que é 3 mais y. Então, vai ficar 3. Como eu tenho 3 e x, número e letra junto, fazem uma multiplicação, né? Então, fica 3 vezes 3 mais y. Coloque entre parênteses, porque o 3 tem que multiplicar com 3 e com y, certo? Então, o restante aqui eu vou repetir, ó. Mais y igual a 17. Ok, ó? Setinha aqui, ó. É porque ele já fez, está na linha do lado. 3 vezes 3, 9. 3 vezes y, 3y. E o restante repete, ó. Mais y igual a 17. Certo? Espero que até aí não tenha ficado nenhuma dúvida, ok? Mas se ficou, perguntem lá no grupo, ok? Ó. Então aqui deu para entender o que foi feito, né? Ó. Fez só a distributiva para chegar nesse caso aqui.
Agora o que a gente vai fazer? Isolar mais ainda o y, né? Então, letras para um lado, números para o outro. Ok, ó? Então, tinha 9 positivo, vou mudar para o segundo membro negativo. E vou ficar apenas no primeiro membro com 3y mais y, que está aqui. Igual a 17, que está aqui. O 9, que estava positivo, é o negativo. Está aqui também. Então, ó, quanto é 3y mais y? Vai dar 4y. Certo? 17 menos 9 vai dar 8, né? Ó, 3 mais y, 4y, né? E 17 menos 9, 8. O 4 está multiplicando o y no primeiro membro. Vou mandar para o segundo membro, então, dividindo. Então, vai ficar 8 dividido para 4. Aí ele coloca já o resultado. Ó. Y igual a 2. Certo? Isso aqui, ó, ele não fez no livro escrito, né? Ele considera que vocês já sabem fazer isso aqui, ó. Quando tem um número e uma letra junto, multiplicação, igual outro número, né? Ó, eu fui entregar lá, ó. Vou passar o 4, vou entregar lá no segundo membro. Então vai ficar y igual a 8, o 4 está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo. Ele entende que você já sabe fazer isso. E ficou y igual a 8 sobre 4. Quanto é 8 dividido para 4? 2. Certo? O livro ele começa a assumir, depois de um tempo, que você já viu o assunto anterior e já entendeu. Então ele começa a ser mais enxuto, tá? Por isso que eu peço para vocês enviarem sempre questão para mim, para eu estar corrigindo, certo? Porque aí, aqui, ó, nesse caso mesmo, ele já assumiu que você já sabia isso. Se você não sabia ainda, pode ser que ficou se perguntando, por que y é igual a 2, certo? Então ele finaliza aqui, ó, falando: então, substituindo y igual a 2, que foi o resultado que a gente achou aqui, ó, na equação 1, quem foi a equaçãozinha 1? Ficou aqui para baixo. Ficou aqui, ó. X igual a 3 mais y, né? Então, na equação 1, x é igual a 3 mais 2 igual a 5. Ok? Porque, ó, é 3 mais y. Mais y vale quanto? 2, né? Então, ó, só substituir y pelo valor dele. Ficou x igual a 3 mais 2 igual a 5. Então, a solução do sistema é, coloco o Szinho, né? O x vem primeiro, o y depois. Quem é o x? 5. Então, fica 5 e depois o y cai 2. O par ordenado 5 e 2. Certo? É que é a solução. Em vez de você sair fazendo vários pares ordenados, você pode fazer essa continha por substituição e chegar no resultado. Ok? Então, ó, para a gente fixar o assunto, vou fazer aqui com vocês a questãozinha número 12. Okay? Deixa eu colocar aqui, eita. Derrubei aqui o lápis, não tem problema. Deixa eu colocar aqui. Tirar um pouco o zoom que eu coloquei. Questãozinha 12. Certo? Essa questão 12 está na página 110, né? Ok? Quem foi acompanhando a leitura já viu que ele está na página 110. Vou começar com a questão 12, bem tranquila. Ela fala assim, ó. Se y igual a 6, então a questão já está dizendo que y é igual a 6. Determine a solução da equação. Qual é a equaçãozinha? Coloca aqui, ó. 3x mais 7y. Isso aqui é igual a menos 12. Certo? Então, só o que a gente vai fazer é substituir, que é o método que a gente aprendeu. Y é igual a 6, então onde tiver 6 na minha na minha equação, eu vou substituir por 6. Nesse caso, substituindo, eu vou conseguir achar o valor de x. Ok? Então, vou dar aí, ó, 2 minutinhos para vocês fazerem esse exercício agora, certo? Na aula. Pega a equação, 3x mais 7y igual a menos 12. O y, você vai colocar que é o valor de 6. Ó. Então, você vai apenas aí na equação e substitui. Certo? 2 minutinhos para vocês fazerem.
Só falando novamente, ó. Só pegar o valor de y, que vale 6, substituir na equação, que vai achar o valor de x. Pronto, né? Vamos lá. Não sei realmente se já passou os 2 minutos, tá? Caso não tenha terminado ainda a questão, dá um pause no vídeo, termina, aí depois você volta para o vídeo já em seguida para ver se a correção vai estar batendo com a sua. Ok, ó? Então eu tenho que y é igual a 6 e ele quer aqui, ó, a solução, né? Então eu vou colocar 3x mais 7. Número e letra junto estão tendo uma multiplicação. Então vai ficar 7 vezes y, mas y é quem? 6. Isso aqui é igual a menos 12. 3x, vou repetir, mais quanto é 7 vezes 6? Certo? É 7, 14, 21, 28, 35, 42, né? Então aqui fica 42 e vai ser igual a menos 12. Repetir o restante. Então vai ficar, ó, 3x, isso aqui é igual a menos 12. 42 está positivo no primeiro membro, vou mandar para o segundo membro com a operação oposta. Vou mandar negativo, certo? Então vai ficar com 3x que vai ser igual a... Quanto é menos 12? Menos 42. Ó. Você tem duas dívidas, não é isso? Então você vai somar as duas dívidas e vai ficar apenas com uma dívida. Então você já sabe que isso aqui é negativo, ok? E quanto é 12 mais 42? Vou pegar a unidade, né? Com unidade, dezena com dezena. 2 mais 2, isso aqui eu sei que vai dar 4. 1 mais 4 eu sei que vai dar 5. Então x vai ser igual a menos 54. O 3 que está multiplicando x no primeiro membro, vou mudar para o segundo membro, dividindo. Certo? Então x vai ser igual a quanto? Quanto é 54 dividido para 3? 5 dividido para 3, sei que é 1. Sobra 2, aí vai ficar 24 dividido para 3, que é 8, né? Tá, ó, negativa a minha fraçãozinha, então meu resultado vai ser negativo, certo? Então achei o valor de x, ele vale menos 18, ok? Aí, ó, para saber se tá certo, deixa eu tirar mais um pouco do foco, aparecer. Do foco não, do zoom, né? Desculpa. Para aparecer aqui, ó, na telinha, ó. Então a gente saiu do y igual a 6. A gente pegou a equação, substituiu onde tinha y por 6. Chegou no resultado final, que x é igual a menos 18. Certo? Agora vamos ver se realmente está certa a nossa resposta. O que é que a gente vai fazer, ó? Fazer aqui de outra cor. Vai pegar o valor de x e substituir na equação. Isso vai ter que dar menos 12. Então vai ficar 3, que está multiplicando x, né? Então ele vai multiplicar menos 18 mais 7 vezes 6, né? Isso aqui tem que dar igual a menos 12. Certo? Porque y vale 6, né? Então mais com menos, isso aqui dá menos. Quanto é 3 vezes 18? É 3 vezes 8. E depois vou fazer 3 vezes 1. 3 vezes 8, 8 vezes 3 é 8, 16, 24. Ficou 4, sobe 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2 que subiu. 5, que vai dar 54 então, tá? Aqui, ó, multiplicaçãozinha, mais com mais dá mais. 7 vezes 6, ó, a gente fez aqui do lado. 7 vezes 6 dá 42. Isso aqui tudo é igual a menos 12. E agora a gente para aqui para olhar, ó, eu tenho sinais
opostos, ó, menos e mais. Eu vou fazer uma subtração e repetir o sinal do maior. Quem é o maior? 54. Ele está negativo, eu já sei que o resultado dessa subtração é negativo. 54 menos 42, isso aqui vai dar 12. Isso tudo é igual a menos 12, certo? Então, ó, menos 12 é igual a menos 12? É. Então, eu sei que está correta a minha resposta, certo? Agora, ó, tem a questão 13, que ele dá o valor de x, a questão 14 também, e a questão 15, certo? Depois faz a 11. A 15, ela é diferente da forma que está escrita na 13 e na 14, porque ele dá um valor já correspondente a x, certo? Aí vocês olham aí no livro. A 15 ele dá o sistema, certo? Ele coloca aqui assim, ó, questão 15. Questão 15, ele coloca aqui na letra A, o sistema que é x mais y, igual a 24, x menos 3y, que isso aqui é igual a menos 16. Certo? Como é que a gente vai resolver nesse caso? A gente vai escolher uma das equações, tá? Essa aqui vai ser a equação 1 e essa aqui vai ser a minha equaçãozinha 2. A gente vai escolher uma das duas e vai isolar a letra x ou y e dela a gente vai substituir na outra. Então eu vou pegar essa primeira, ó, e vou isolar o x. Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar x, que já está no primeiro membro, vou só repetir, vai ser igual a 24. O y está positivo no primeiro membro, vou mandar para o segundo membro negativo, certo? Então já tenho aqui, ó, o meu valor de x. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar x e vou substituir na segunda equação, certo? Então isso aqui vai ficar, ó, x vale quanto? 24 menos y, e vou repetir o restante da equaçãozinha, ó. Menos 3y é igual a menos 16, certo? Agora eu vou somar as minhas partes aqui que são comuns, né? Que é o y. Fica 24 menos y com mais menos 3y, são duas dívidas. 1 mais 3 vai dar quanto? 4y, né? Então minhas duas dívidas eu somei e continuo com uma única dívida, né? Isso aqui vai ser igual a menos 16. Menos 4y vai ser igual a menos 16. 24 está positivo no primeiro membro, vai vir negativo para o segundo membro. Certo? Com isso aqui, ó, minha letrinha, minha incógnita, ela está negativa, não pode ocorrer. Certo? Então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Ok, ó. Isso aqui a gente já viu várias vezes, né, ó. Por que por menos 1? Porque qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. E quando eu multiplico por menos 1, eu troco sinais. Quem tiver negativo fica positivo, quem tiver positivo fica negativo. Menos com menos dá mais, fica 4y, igual a 16 mais 24. 4y é igual a 16 mais 24, 40. Y é igual a 40. O 4 multiplicando y no primeiro membro, vai passar dividindo. Certo? Então y é igual a 40 dividido para 4, 10. Achamos o valor de y. Y é igual a 10. Então a gente vai aqui agora e substitui, ó. Eu tenho que x é igual a 24 menos 10. X é igual a 24 menos 10, 14. Ok? Achei o valor de x. E agora acabou a minha questãozinha, ó. X é 14, y é 10. 14 mais 10, 24. Tá certo, ok? Então fica aí para vocês terminarem a questão 15, letra B e C, fazer a questão 13 e 14 para a próxima aula, ok? Tem 10 minutinhos para vocês terminarem essas questõezinhas, certo? Um ótimo abraço, até a próxima aula. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.